Sabe aquela ideia que parece simplesmente genial, mas que, por algum motivo, nunca sai do papel? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender por que isso acontece e, mais importante, qual é o caminho para transformar uma ideia em algo que realmente faz a diferença. Usando como base o trabalho de Mark Moore, vamos encarar o desafio do inovador. Bora lá? Mark Moore já começa com essa provocação, né? Uma pessoa com uma ideia nova é perigosa. Perigosa por quê? Porque ela ameaça o status quo, o jeito que as coisas sempre foram feitas. Ela tem o potencial de chacoalhar estruturas que pareciam sólidas. Só que esse poder todo ainda é muito frágil, porque a ideia, por enquanto, é só um conceito super vulnerável aos desafios do mundo real. E aqui a gente entra na primeira fase dessa jornada. Entender o porquê dessa ideia ser tão perigosa. E claro, não é um perigo físico, mas sim o poder de desafiar o que já existe. O desafio é pegar essa ameaça, que é abstrata, e transformar em algo concreto, algo viável. E aqui, olha só, está o tamanho do desafio. No mundo das ideias, tudo é perfeito. É um plano limpo, sem nenhum imprevisto, né? Só que o mundo real é outra história. Ele é bagunçado, imprevisível, cheio de sistemas que já funcionam de um jeito específico. O verdadeiro trabalho de quem inova é fazer essa ideia não só sobreviver, mas florescer nesse ambiente que é, muitas vezes, bem hostil. Ok, então para uma ideia sair do papel, ela precisa passar por dois filtros, dois testes que são cruciais. Pensa neles como se fossem os porteiros da realidade, que separam as boas intenções dos resultados de verdade. Vamos descobrir agora que testes são esses. Esses testes, eles funcionam como uma peneira bem rigorosa. Uma ideia pode até ser brilhante, genial, mas ela não passar por esses filtros, ela simplesmente morre na praia. O que importa de verdade não é a genialidade da ideia no vácuo, mas a capacidade dela de se encaixar e funcionar no mundo como ele é. Então, os dois testes são esses. Primeiro, o encaixe ambiental. A sua ideia resolve um problema real para alguém? Ela está alinhada com o que está acontecendo no mercado, na sociedade? E o segundo, o encaixe posicional. Quem está por trás disso tem as habilidades, o poder de decisão, a grana para fazer acontecer? Se um desses dois encaixes falhar, a ideia simplesmente não vai para frente. E na hora de aplicar esses testes, bom, é aí que a gente esbarra em umas verdades bem desconfortáveis. São elas que acabam separando quem só sonha de quem realmente faz acontecer. E encarar essas verdades é o grande desafio da inovação. E a mentalidade para encarar isso é exatamente essa que está aqui. É preciso tirar os óculos cor-de-rosa e olhar para o mundo como ele realmente é, e não como a gente gostaria que ele fosse. É um exercício, sabe, de honestidade brutal, onde a paixão pela ideia não pode de jeito nenhum cegar a análise dos fatos. Mas por que é tão difícil fazer esse diagnóstico da realidade? Basicamente, existem 4 grandes obstáculos que todo inovador, toda inovadora vai enfrentar. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro é a complexidade. O mundo não é nada simples. Pensa só. Para lançar um aplicativo novo, por exemplo, tem que pensar nos concorrentes, nas leis, na cultura do usuário, na tecnologia disponível. É um emaranhado de fatores que podem tanto fazer a ideia decolar quanto afundar de vez. Segundo, o alvo não para de se mexer. O mercado muda, a tecnologia evolui, as necessidades das pessoas se transformam, tudo muda o tempo todo. Uma solução que era genial para um problema de hoje pode ser completamente inútil amanhã. É preciso estar sempre se adaptando. Terceiro, muitas vezes o problema somos nós mesmos. A nossa experiência nos dá uma visão única, claro, mas também limitada. Uma pessoa da engenharia enxerga o problema de um jeito, uma de vendas vai ver de outro completamente diferente. É preciso ter humildade para reconhecer os próprios pontos cegos e ir atrás de outras perspectivas. E, por último, se prepare para ouvir o que não quer. Essa análise da realidade vai com certeza mostrar todos os problemas. A falta de dinheiro, as pessoas que são contra a ideia, a burocracia. Encarar tudo isso de frente é o que separa os amadores dos profissionais. Certo. Com tanto obstáculo, tanta dificuldade, por que alguém insistiria nisso? A resposta está numa historinha bem curiosa sobre um abridor de latas que revela a chave para superar todos esses desafios. Afinal de contas, se é tão difícil assim, por que não ignorar tudo isso e só confiar na sorte, né? Por que não simplesmente acreditar que no fim tudo vai dar certo? A resposta é dura, mas é a real, porque a alternativa é o fracasso. Não dá para construir um castelo sem ter as pedras.
Todos os recursos que são necessários, grana, pessoas, apoio, já existem no ambiente. O trabalho não é criar do zero, mas sim encontrar esses recursos e juntar as peças. E é aí que entra a famosa parábola da ilha. Imagina a cena. 3 pessoas morrendo de fome com uma lata de comida. O único problema? Não tem como abrir a lata. A situação parece sem saída até que uma delas, uma economista, aparece com uma solução genial. E a solução é? Vamos supor que temos um abridor de latas. Parece piada, né? Mas é exatamente assim que muitas ideias fracassam. As pessoas simplesmente supõem que o financiamento vai aparecer, que os clientes vão comprar, que a equipe vai ser perfeita. Elas contam com um abridor de latas que, na verdade, não existe. E este slide resume tudo. Ficar desejando um abridor de latas não vai abrir a lata. O verdadeiro trabalho de quem inova é ser uma espécie de detetive. Investigar o ambiente, procurar por recursos que estão escondidos, encontrar pessoas que podem ajudar, descobrir oportunidades que ninguém mais enxergou. As ferramentas já estão por aí, só é preciso encontrá-las. E isso nos leva à pergunta final. Em vez de ficar lamentando pelo que não se tem, que tal olhar ao redor? Que abridores de lata estão aí escondidos nesse ambiente, só esperando para serem descobertos? Que pessoas, que recursos ou que ideias subutilizadas podem destravar o potencial de uma grande ideia? A caça ao tesouro começa agora.